Hoje tem Flamengo, mas antes de falar sobre o jogo de Flamengo e Alcas, vamos falar aí sobre a classificação do River Plate, que tornou quase nula aí as chances de La Cruz vir para o Flamengo. Vamos falar também sobre Alan, vamos falar sobre a chegada de Luiz Araújo ao Rio de Janeiro e sobre o que falou Bruno Spindel sobre a possível vinda de Alan para o Flamengo. Ele não deu garantias de nada. Então, saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Chegando nessa quarta-feira, dia de jogo do Flamengo, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido, minha querida, gostaria muito de pedir para vocês que começou a assistir esse vídeo, que não deixe de dar o seu like. Seu like é importantíssimo para o nosso desenvolvimento, seu like é importantíssimo para o crescimento do nosso canal e vocês nos ajudam a continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do nosso clube de coração, o Flamengo. E você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça. Então, vamos começar a falar aqui sobre o River Plate. Mas antes de mais nada, quero mandar um abraço especial para minha querida amiga Adriana Saturnino, lá do Parque Suécia, em Belfor Roxo. Minha querida, saudações rubro-negra para ti, te gosto muito, você é muito especial, né? Então, vamos lá. Aparentemente aí, as chances do Flamengo de contratar De La Cruz agora são praticamente nulas. Isso porque o River Plate venceu o The Strong por 2-0 na Copa Libertadores da América, no Monumental de Nunes, na noite de ontem, terça-feira. Com o triunfo, o time argentino aí avançou para as oitavas de final da competição. Dessa forma, quer contar com o craque uruguaio para brigar pelo título. Mais do que isso, a classificação era determinante para a permanência e que o River Plate não quer reforçar um rival direto pelo título da Libertadores, sabendo que o Flamengo hoje é um dos principais clubes da América e o clube não quer ceder seu principal jogador para um rival que pode fazer frente na competição continental. Lembrando para vocês que o River Plate aí foi vice-campeão do Flamengo em 2019 e ele não quer aí reforçar um possível adversário pela frente na Libertadores da América. Então, a não ser que eles sejam aí eliminados nas oitavas de finais, fora isso, somente aí na próxima janela de transferência no final do ano. Então, vamos aqui para outra notícia, meus queridos. Agora vamos falar de outro reforço aí que está na mira do Flamengo, que se trata de Alan. Vou começar logo explanar tudo, né? O técnico Luiz Felipe Scolari aí do Atlético Mineiro voltou a falar sobre o negócio envolvendo Alan e o Flamengo. O volante do clube mineiro está acertado com o Flamengo, que troca documentos e acerta aí detalhes finais antes do anúncio oficial. No entanto, o negócio ainda não foi selado e tem chances de melar. Spindel, por exemplo, não garantiu o jogador no Mengão. Ele falou isso em entrevista hoje na chegada de Luiz Araújo. Mas para Scolari, decidir se o jogador fica ou sai não é responsabilidade sua. Isso porque a negociação estava em curso antes da sua chegada. Assim, deixa nas mãos da diretoria a situação do atleta, que deve vir para o Flamengo aí e receber um alto salário de R$1 milhão. Ele recebe lá no Atlético Mineiro, se eu não me engano, R$400. Então, Luiz Felipe Scolari disse o seguinte aqui, abre aspas, esse é um assunto da direção. Nem digo fica, nem digo sai. É um assunto da direção e está sendo resolvido pela direção. Fecha aspas, disse Luiz Felipe Scolari aí, contrariando notícia de que chegou ao Atlético dizendo que o técnico teria o pedido da permanência do jogador. Anteriormente aí, Luiz Felipe Scolari já havia dito que a situação é deixada o caminho livre para o Flamengo, dizendo que se não quiser ficar, não fique. No entanto, o discurso começa a mudar, apenas evitando assuntos e sendo sucinto ao deixar a questão para os diretores atleticanos. E o Bruno Spindel também aí deixou uma pulga atrás da nossa orelha, né? Ele disse o seguinte aí, entrevista no saguão do aeroporto. No desembarque de Luiz Araújo, Bruno Spindel concedeu algumas palavras à imprensa e foi questionado sobre a vinda de Alan. Para surpresa de todos,
o mandatário aí respondeu como se o negócio ainda não estivesse certo. Abre aspas para o que disse aí Bruno Spindel. Em termos de detalhes negociais, esses detalhes tomam tempo. Eles podem ser resolvidos como não podem ser resolvidos. A gente espera que termine tudo bem com um acordo para todas as partes. A negociação está em andamento, mas o tempo vai dizer se terá bom desfecho ou não, fecha aspas, disse o Bruno Spindel, não garantindo a vinda de Alan para o Flamengo. Então vamos ficar atento. Toda semana aí, o Flamengo vai anunciar o Alan. O Flamengo está fechando com o Alan. O Flamengo já acertou tudo com o Alan. A última notícia que eu tinha sobre a negociação de Alan era sobre a questão dos 2,5 milhões de reais que teriam que ser pagos ao time formador do atleta, né? Agora o Bruno Spindel traz essa notícia que nos deixa aí de pé atrás. Então vamos trocar aqui de assunto. Bom, e por falar em Luiz Araújo chegou ontem ao aeroporto no Rio de Janeiro e ele já aí deu uma declaração expressando o seu amor e sua admiração para o Flamengo. Ele disse o seguinte aqui em entrevista, ó, abre aspas, muito feliz de estar vindo para o Flamengo, o maior do Brasil, o maior do mundo para mim. Fiquei muito feliz de ter dado tudo certo. Estava muito ansioso e acabei pegando aí uma camisa da Adidas e sempre estava com ela, porque sempre foi um sonho usar essa camisa. E agora eu faço parte da nação. Então, estou muito feliz e muito motivado com esse desafio aí, fecha aspas, afirmou aí Luiz Araújo, né? Formado nas categorias de base do São Paulo, Luiz Araújo deixou o Brasil em 2017 para atuar no futebol europeu pelo Lille, em que se consagrou campeão francês 4 anos depois. Se transferiu para o Atlantic United, onde jogou até a sua ida para o Flamengo. Luiz Araújo, muito bem-vindo, sorte e sucesso para você, que você consiga aí nos ajudar bastante vestindo o manto sagrado do Mengão, que você ajude o Flamengo a conquistar títulos, né? E que a sua estada aqui no mais querido do Brasil e do mundo seja a melhor possível, que você venha realmente agregar. Galera, responde aí embaixo, vocês gostaram da vinda de Luiz Araújo para o Flamengo? Vocês gostaram dessa contratação? Vocês acham que ele vai se encaixar bem aqui no elenco rubro-negro? Deixe seu comentário abaixo, isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal, é bom para nós interagirmos, é bom aí para o nosso crescimento. Então, vamos aqui para outra notícia. Bom, Flamengo e Alcas se enfrentam mais uma vez aí pela Libertadores da América, lembrando que no primeiro jogo, lá no Chile, o Flamengo perdeu de virada, né? O Flamengo saiu na frente com o gol de Matheus França, mas aí cedeu a virada para o time do Alcas, né? Então, o Flamengo aí está em segundo lugar do seu grupo, com 8 pontos, atrás do líder Racing, o Racing também que entra em campo. Se o Racing perder aí, o Flamengo ganhar do Alcas, o Flamengo pode se classificar em primeiro, né? Então eu vou trazer aqui para vocês a ficha técnica desse jogo, né? O Flamengo vai aí locar o estádio do Maracanã, data quarta-feira, mais conhecido como hoje, dia 28, às 21h30. O árbitro será o Andrés Roja, da Colômbia, assistente número 1, Sebastián Valle, da Colômbia, e o assistente número 2, Richard Ortiz, também da Colômbia. O VAR fica por conta de Nicolás Galo, da Colômbia. Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta, Gabigol, Pedro ou Everton Ribeiro e Everton Cebolinha. Técnico Jorge Sampaoli. A provável escalação do Alcas, que são aqueles nomes esquisitos: Damian Francarelli, Ariel Garcia, Wilker Angel, Luiz Canga e Edson Veiga, né? Cano, Quinteiro, Carlos Coelho e Quinoz, Eric Castilho e John Cifuente, técnico Santiago Escobar. Essa aí é a provável escalação do Flamengo e provável escalação do Alcas. Como eu falei, o Flamengo aí
com 8 pontos. Se ele ganhar, ele vai para 11 pontos, podendo aí ser o líder do seu grupo, do grupo A. O Flamengo precisa apenas de um empate para se classificar para a próxima fase da Libertadores da América, e eu tenho certeza que nós vamos alcançar esse objetivo. Lembrando, o Flamengo é o atual campeão da competição, então aí é o time a ser batido por todos, tanto na Libertadores da América como também aí na Copa do Brasil. Então, vamos seguindo aqui com as notícias, vamos para outro assunto. No início dessa matéria, eu falei aí sobre a situação de Alan, né? Até que Bruno Spindel aí não garantiu a vinda do jogador para o Flamengo. Agora, uma outra notícia aqui que eu acabei de pegar agora do Bola VIP Brasil diz o seguinte: Atlético Mineiro toma posição quanto à venda de Alan ao Flamengo. Apesar da notícia de que o Flamengo acertou a contratação de Alan, o Atlético Mineiro ainda estuda uma forma com a qual tratar do anúncio da venda do volante diante dos torcedores do Clube Mineiro. Isso porque, juntamente com a indignação de parte da torcida pela negociação do atleta, está a má fase vivida pelo clube de Belo Horizonte. De acordo com apurações feitas pelo Bola VIP Brasil, a ideia que circula nos bastidores do Atlético Mineiro é de que a necessidade de aguardar um momento oportuno para concluir a negociação com o Flamengo. Dessa forma, os dirigentes mineiros estão decididos a anunciar a venda de Alan ao Flamengo somente quando houver um cenário ideal, sem pressão, visto que a equipe não vive o melhor momento em campo e a união desses fatores importunos faz com que a chegada de Alan ao Flamengo seja adiada. A expectativa era que o jogador fosse anunciado pelo Flamengo na segunda-feira, dia 26, ou na terça-feira, ontem, dia 27. Contudo, com a viagem dos atleticanos ao Paraguai, onde enfrentam o Libertad do Paraguai pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o clube de Belo Horizonte prega foco total no jogo decisivo, deixando as questões extracampo para depois. Mais um fator aí que pode atrapalhar a vinda de Alan para o Flamengo. Então vamos aguardar aí cena dos próximos capítulos. Então vamos passar aqui para outro assunto. O Flamengo aí fez uma grande festa com a chegada de Luiz Araújo ontem no aeroporto, né? Como já disse no início da matéria. Mas a pergunta é: por que Agostinho Rossi ainda não foi anunciado pelo Flamengo? Por que não foi feita toda essa festa pela chegada de Agostinho Rossi no Flamengo? Eu vou explicar o porquê. O Agostinho Rossi ainda tem contrato vigente com o Boca Juniors da Argentina até o final de julho. O pré-contrato que ele assinou com o Flamengo começa a vigorar a partir do dia 1º de julho. Então, antes disso, o Flamengo não pode anunciá-lo, porque ele é um jogador que tem contrato com outro clube. E o Flamengo poderia ser acionado na justiça por conta disso. Né? Muitas pessoas perguntando: pô, PQD, mas o Agostinho Rossi chegou na segunda-feira ao Brasil e não foi falado nada aí sobre anunciar a contratação dele, anunciar ele como reforço do Flamengo. Aí a gente está sempre anunciando aqui: o primeiro reforço da temporada do Flamengo chegou, se referindo a Luiz Araújo. Mas, pô, se o Flamengo já tinha um pré-contrato assinado com o Agostinho Rossi desde o início do ano, a questão é essa: um pré-contrato. Porém, ele ainda é jogador do time da Argentina. Então, ele não pode ser anunciado. Ele pertence ao Boca Juniors. O Boca Juniors até o dia 30 de julho, que, se eu não me engano, é sexta-feira. Então, galera, mais tarde tem Flamengo e Alcas, jogo importantíssimo aí para o Flamengo selar a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores da América. E essas aí são as questões que eu tinha para trazer com relação aos reforços do Flamengo que podem chegar ou não podem chegar. O Flamengo já era para ter um plano B aí com relação a Alan
e também um plano B com relação a De La Cruz. Espero que eles não cometam o mesmo erro do início do ano, que ficaram aí batendo na mesma tecla, tentando contratar Ângelo do time do Santos e não conseguiu e não fechou ninguém na janela de transferência do início do ano, sem tirar aí o Gerson, né, que foi repatriado, que estava no Olympique de Marseille, lá encostado, igual o caso aqui do Marinho estava encostado também. Então fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!